Todos, em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos ao culto noturno da Igreja Batista do Cordeiro. É um prazer estar com vocês. Espero que seja um momento de muita alegria, de paz no seu coração, de inspiração espiritual, de cura física, emocional, tudo pela graça, bondade do nosso Deus. Convido você a dedicar ao Senhor agora seu tempo, sua atenção integral, de maneira que você possa ouvir tudo que o Espírito Santo tem para te dizer, para que você cultue a Deus, oferecendo a Ele cântico, oração, a sua vida, com toda tranquilidade e sinceridade ao Senhor. Começamos este culto com a leitura bíblica que está em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, depois da oração. Querido e bondoso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome e entregamos este culto em Tuas mãos, pedindo a direção do Espírito Santo para que tudo o que aqui fizermos seja do Teu agrado, seja para honrar e glorificar o Teu nome, seja para expressar nosso amor por Ti e nossa tremenda gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Guia-nos e abençoa cada pessoa em seu lar que está neste momento participando também do culto à distância de nós, mas pertinho do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A direção deste culto está com o nosso irmão Rui Abrantes, graças a Deus, de volta de seu longo tratamento de saúde, ainda está em tratamento, mas já em condições de servir a Deus, está aqui conosco hoje. Vamos ler Jeremias 10, 6. Graças a Paz, igreja, muito prazer estar com vocês e voltar a poder dirigir um culto novamente, né? Façamos a leitura bíblica, como o pastor já falou, em Jeremias capítulo 10, versículo 6. Leamos. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Amém. Amém. Louvando ao Senhor, ao ler a liturgia do culto noturno, nós que estamos com ele em mãos, é bem interessante a sequência das músicas que estão aqui. Ela fala que incomparável. Nós temos um Deus que ele é incomparável, que a voz do Senhor ela ressoa como um trovão e a nuvem são os pós dos seus pés. E nós somos um exército do Senhor e estamos lutando nessa guerra contra a pandemia, nessa guerra em oração, em ação, e o exército do Senhor ele é poderoso. E esse exército ele deve seguir com fé, porque o nosso Deus é maior do que qualquer problema, e que, além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. E nós devemos sempre seguir com fé, porque nós somos filhos de Deus e nas alturas somos contemplados como os filhos de Deus. Ele também fala que nós somos corpo e família e que nós temos um coração regenerado, um coração transformado, um coração que deve estar ajustado. Deus diz que unidos em Cristo, o amor de muitos esfriarão, mas nós, como igreja, como família, como corpo de Cristo, não. E por isso nós temos que estar firmes, presentes, inabaláveis na presença do Senhor, porque as promessas de Deus para nossas vidas é maravilhosa. Amém. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as
as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Mais uma vez nós vamos declarar que tu não habitas em tendas e nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Pelo Senhor marchamos sim. O exército do Senhor está unidos nesta guerra para glorificar, sabendo que o nosso general é Cristo. Se você puder bater palmas onde você estiver, na sua casa, onde você estiver no seu trabalho, levante-se, louve ao Senhor, declare que você está nesta guerra, marchando no exército poderoso do Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. A sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. mais uma vez pelo Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seus passos, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar
canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, nos seus passos, e o inimigo nos resistirá. Porque o nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Senhor Deus, adorado, entronizado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós podemos declarar que nós temos um general, e o único general que é digno de glória e de honra e de adoração. E que tu és incomparável, Deus, e que nós estamos aqui prestando um louvor para ti, um culto exclusivamente para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, continua conosco, nos ajuda em oração e adoração. Amém. Amém. Independente dos problemas, o nosso Deus, Ele é maior do que tudo, e nada temerei, porque com Jesus nós vamos além. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Mais uma vez, o meu Deus é maior que os meus problemas. Meu Deus é maior que os meus problemas, Eu não temerei, não temerei. porque com Jesus eu vou além. Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, Eu não temerei porque eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do Filho de Deus. o nosso Deus, Ele sabe tudo o que nós precisamos e que nós tenhamos paz dentro do nosso coração. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça
e não haja brilho das estrelas, eu não temerei não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas do fim. Só as vozes vão dizer, eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Façamos a nossa leitura bíblica alternada, né? A referência já está aí no boletim e vamos seguir. A ordem vai ser dirigente, congregação, dirigente e todos. Leamos. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Neste momento de oração intercessória, queremos dar graças a Deus pelos irmãos que estão fazendo aniversário entre hoje e o próximo sábado, dia 5 de junho. No dia 30, a irmã Maria José da Silva Pereira e Aline Santos Padilha. No dia 31, Gisele Alexandra Cavalcante da Silva e Maria de Lourdes Alves Cavalcante Alexandrino. No dia 1º de junho, Luzirene Rodrigues da Silva Cordeiro e Edna Lúcia Tavares Raimundo. E no sábado 5, André Conceição Cordeiro. Deus abençoe a sua vida, Deus enche o seu coração de alegria. Também está fazendo aniversário de casamento no dia 31, os irmãos Maria da Conceição Moura de Mendonça e Gesonias Dias de Lima. Deus abençoe esse matrimônio, que vocês continuem firmes no Senhor, louvando e exaltando seu santo nome. Queremos dar graças a Deus também pelos irmãos que têm se recuperado e agradecendo pelas orações dos irmãos. Né? A irmã Cristina volta a trabalhar amanhã, Karine está de volta ao lar, Rui está aqui conosco, somos gratos a Deus pelo que está acontecendo na vida dele e de sua família, por sua provisão constante. Deus é bom o tempo todo. Né? Vários irmãos têm agradecido a intercessão da igreja por suas necessidades postadas durante a semana e louvamos a Deus porque responde. Deus cuida do seu povo, Deus é um Deus amoroso, jamais abandona aquele que o busca. E é por isso que podemos ir à sua presença e clamar por sua misericórdia. Convido você agora a colocar qualquer necessidade que você tenha nas mãos do Senhor. E também a sua gratidão. Se Deus abençoou você essa semana passada, lhe concedeu bênçãos
deu resposta às suas perguntas, às suas necessidades. Diga a Ele um muito obrigado, Senhor, agora. Agradeça porque está vivo, agradeça a Deus por sua família, pelo teto, pelos alimentos, pela roupa, porque a vida é isso. As outras coisas são um plus, e que nada falte àqueles que temem ao Senhor. Oremos. Bendito e grandioso Deus, com alegria nós nos colocamos em Tua presença para agradecer. Agradecer pelo dom da vida, e por isso colocamos esses aniversariantes em Teus cuidados, pedindo Tua provisão, alegria, o gozo do Espírito Santo, a paz que só o Senhor pode dar, e também que eles tenham muitos outros anos para celebrar diante do Senhor. Também o aniversário de casamento de Maria da Conceição e Gesonias, que sejam profundamente abençoados por Ti, ó Pai. Colocamos em Tuas mãos os motivos de gratidão de cada um, as bênçãos recebidas, a cura, a provisão, a porta de emprego, e clamamos da mesma forma por aqueles que estão ainda sob cuidados médicos. Oramos para que o tratamento de Rui seja completado por Ti, Senhor, de maneira que nada falte ao Teu servo e à sua família. Pedimos-Te pelos que estão enlutados, por Teu consolo. Oro também dando graças ao Senhor pelo aniversário de minha cunhada Carmen hoje, que o Senhor a abençoe com fortaleza e saúde e alegria no seu coração. Peço ainda que Tu abençoes os nossos governantes para que sejam sensíveis às necessidades do povo, provendo aquilo que lhes é necessário, permitindo, Senhor, o trabalho, o ganho, para que possam manter sua família e a si mesmos. Oramos, ó Pai, por nossas crianças com tantas dificuldades nos estudos, ainda durante este ano, que a Tua graça e misericórdia de alguma maneira os ajude a recuperar esse tempo perdido e a adaptar-se aos novos tempos, para que não deixem de estudar e continuem avançando. Clamamos por sabedoria para os nossos dirigentes, que tomem decisões que favoreçam o nosso Brasil e deem condições a todos de viver em paz, uma vida sadia e protegida pelo Senhor. Pedimos, Pai, a Tua provisão para a Tua igreja, de maneira que nada falte em Tua casa. Somos gratos pelos irmãos que têm sido mantenedores nas cestas básicas distribuídas e pedimos que o Senhor abençoe essas 13 famílias que são ajudadas dessa forma, para que em breve possam ter os recursos necessários e não dependam dos outros, mas possam receber do Senhor, possam dar ao Senhor gratidão pelo fruto do próprio trabalho que exercem. Abençoa cada um de nós conforme a nossa necessidade. Tu sabes de que necessitamos e clamamos ao Senhor por Tua intervenção na vida de cada um de nós, trazendo a cura e a fortaleza da fé. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trazer ao Senhor agora dízimos e ofertas através dos links que você tem aí na tela, né, do Pix ou da conta da igreja. Você pode fazer a entrega do seu dízimo assim, online, ou pode vir e trazer até o templo nos domingos. Apesar de não termos o culto presencial, há irmãos responsáveis para receber a sua contribuição. E sou grato ao Senhor pela fidelidade dos irmãos. Alcançamos o orçamento do mês passado. Tenho certeza que, pela graça do Senhor e pela dedicação de vocês, nós ultrapassaremos o orçamento nesse mês de maio, porque tem 5 domingos, não é? E assim que não faltem os recursos na manutenção da casa do Senhor. Estamos encerrando o mês da família em termos de ênfase, mas nunca em termos de fato, de necessidade. Somos a família do Senhor, a igreja é a minha família de Deus. Nós estaremos sempre unidos no propósito de sermos irmãos na fé e no serviço em Jesus Cristo. Vamos cantar, portanto, Corpo em Família. Que essa música ela possa ser uma verdade na sua vida. Em Mateus 7,5 ele diz: tira primeiro a trave do teu olho
e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, que ia começar em mim, que nós possamos estar nos preocupando com a vida do nosso irmão, que nós podemos estar transmitindo para ele que ele é precioso para mim, que ele é precioso para Deus, e que nós possamos estar compartilhando isso. Eu desafio você essa semana, já que a gente está no período de distanciamento, no período que o abraço não pode ser dado, que muitas vezes nem um simples aperto de mão, mas que um telefonema, que um recado via WhatsApp, que um recado no Facebook, no Instagram, pode ser feito. E que você faça isso. Algum irmão que você não fala há muito tempo, que você não vê, manda uma mensagem para ele dizendo assim: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Tenho certeza que isso alegrará o coração de muitos, principalmente o coração do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. na sua casa, na sua família, se aproxegue e abençoe o seu irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, Somos corpos e assim bem totalmente ligados, ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo no amor do Senhor. vivendo em Uma amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
preciso de ti, irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que privilégio, hein? Poder, em tempo de pandemia, poder abraçar minha esposa aqui, né? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos e todas as maravilhas que tem feito pelo teu povo. Obrigado, Senhor, por esse momento especial, que é o momento de dízimo, onde a gente pode devolver a Ti, ó Pai, aquilo que te pertence. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado condição, ó Deus, de fazer essa oferta maravilhosa. Ó Pai eterno, todo-poderoso, oramos a Ti agradecidos neste momento. Amém. Amém. Obrigado, equipe de louvor, irmão Rui, Carla, Deus abençoe vocês, seus filhos, e que continuem servindo ao Senhor com alegria. Obrigado aos irmãos da equipe de louvor. Nós vamos à mensagem desta noite, dando sequência a uma série de mensagens que, na verdade, começou ontem à noite com o estudo da juventude sobre a tribulação. Esses estudos são baseados no livro Why Christians Will Suffer Great Tribulation, de Joe Ortiz. Não existe a tradução em português ainda, mas, como um tradutor, eu posso dizer a vocês e recomendar: compre o livro no Kindle por R$13 e você copia o texto e coloca no tradutor do Google, que ele te dá uma tradução quase perfeita, e você consegue ler livros que não serão traduzidos tão cedo em nosso idioma, não é? Mas o importante é que ele nos guia aqui, irmão Ortiz, no entendimento da palavra de Deus sobre os momentos que estamos enfrentando como igreja. Esta semana houve muito debate entre pastores, irmãos, dizendo que o governo está proibindo uma coisa que é essencial ao impedir o culto presencial. Mas nós precisamos entender que não é só a igreja evangélica, são todas as expressões religiosas, toda forma de culto. Na verdade, o que se está promovendo é distanciamento obrigatoriamente social, até porque muitos irmãos em muitas igrejas não têm respeitado nem o limite estabelecido para que haja o distanciamento físico, nem as regras de conduta, o uso de máscaras, o distanciamento físico, não é? E, com isso, tem também ajudado a propagar a doença. Graças a Deus, isso não tem acontecido na IBECOR, mas eu tenho visto igrejas que não respeitam o protocolo, e isso também é um fator de contaminação. Não importa se os coletivos, o metrô e os ônibus estão lotados, isso é outra coisa. Não deveriam estar. O governo deveria ser sensível à população e colocar mais veículos nas ruas, em vez de dizer, cinicamente, que os ônibus lotados não são um grande fator de contaminação, porque as pessoas só ficam 5 minutos, 10 minutos dentro do ônibus, o que também já é tempo suficiente para alguém ficar doente. Essas coisas estão erradas. E deveis fazer essas coisas, como diz Jesus, sem deixar de fazer aquelas. Fica aqui o nosso desabafo. Mas entendemos que, como igreja, precisamos, sim, manter as regras e entender que isso é uma exceção a todas as regras. Não existem pandemias todo ano. Nós só tivemos uma semelhante há 100 anos. E agora precisamos nos adaptar à nova forma de proceder, porque isso ainda vai continuar pelo ano que vem, com vacina ou não, porque a vacina não é 100% eficaz. Quer dizer que nós temos de manter distanciamento, cuidado físico, né? E por que eu estou dizendo isso? Para que os irmãos entendam, isso não é grande tribulação. Nós vimos hoje pela manhã que grande tribulação é aquilo que é fruto da opressão e da perseguição aos cristãos.
mas que a ira de Deus se manifesta nos terremotos, na natureza, nas pandemias, como uma forma, e nós vamos entender hoje qual é o propósito, tanto da tribulação quanto da ira de Deus. Por que é que Deus permite que essas coisas aconteçam, sendo Deus um Deus bom e amoroso? Abra sua Bíblia em Lucas, se você puder, capítulo 21, vamos ler os versículos de 12 a 19. Lucas 21, 12. Mas antes de tudo isso, eles irão impor as mãos sobre vocês e persegui-lo. Eles vão entregá-los às sinagogas e prisões e sereis levados perante reis e governadores, e tudo por causa do meu nome. Isso resultará em vocês serem testemunhas de Jesus, testemunhas para eles. Mas decidam-se a não se preocupar de antemão como vocês se defenderão, pois eu lhes darei palavras de sabedoria que nenhum dos teus adversários poderá contradizer ou resistir a essas palavras. Vocês serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos os homens vão odiar vocês por minha causa. Permanecendo firmes, vocês se salvarão. Pai de amor, oramos para que o Teu Espírito Santo traga entendimento, razão a cada um de nós, que possamos entender o que a Tua palavra está dizendo, para que não sejamos ingênuos na fé, pensando que porque cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, estamos isentos de riscos num mundo que jaz no maligno. Tem misericórdia de nós e guia-nos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz claramente que devemos passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E muita gente pode então argumentar assim: por que me tornar um cristão? Quem precisa de todo esse sofrimento? A vida já é ruim o suficiente, por que crer numa fé que inclui ter de aceitar o fato de horrores que se avolumam diante daqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Ou ainda, pensei que uma vez que eu aceitasse Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não precisaria mais sofrer como no passado, mas sim, como um novo crente, nascido de novo, a próxima coisa que estaria reservada para mim é ser arrebatado a qualquer momento para estar no céu com Jesus Cristo. Se não há um arrebatamento antes do sofrimento da tribulação, qual é o propósito de a igreja ter de passar por situações assim? E nós vamos ver agora duas passagens bíblicas que esclarecem o porquê. Por que a igreja está presente durante as tribulações que têm acontecido em toda a história da igreja? São 2000 anos de tribulação, com momentos de paz. E qual é o propósito de Deus? Essas mensagens têm por propósito trazer entendimento à igreja, maturidade na fé e também nos lembrarmos dos irmãos nas igrejas perseguidas. Hoje é dia da igreja perseguida. Na verdade, todo dia é dia de nós orarmos por nossos irmãos cristãos ao redor do mundo que estão sendo assassinados, massacrados, presos e torturados por causa da fé em Jesus. Nós não podemos depender de governantes ao redor do mundo para que façam alguma coisa, só podemos depender de Deus, que é nosso Senhor, e de seu Espírito Santo, que é quem fortalece cada uma dessas pessoas onde está sofrendo terrivelmente, simplesmente pelo fato de crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso tem acontecido diariamente na África, na Índia, em países árabes, não todos, mas alguns países árabes são muito mais radicais, não é? Na China, na Coreia do Norte, em Cuba, em lugares onde não há liberdade real de expressão religiosa, apenas uma religiosidade maquiada.
Isso não é novidade, não é de agora, tem acontecido desde o início do século passado. O primeiro versículo que nos ajuda a entender isso é João 3,16. Todos nós sabemos a mensagem de cor. Jesus está dizendo a Nicodemos e a toda a humanidade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A tribulação que os crentes atravessam está diretamente dependente do fato de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo mundo possa ser salvo. Deus não tem a intenção, propósito de destruir pessoas, ao contrário, Ele quer salvar a humanidade da destruição que ela tem se causado. Esse versículo resume, portanto, todo o propósito de Deus para a humanidade, pela qual Ele cumpriu o seu programa de reunificar a sua criação. O homem natural, o homem cético, não entendendo as coisas de Deus, lamenta. Se o homem caiu, por que Deus simplesmente não acena com a mão do Todo-Poderoso e remove todo o mal do planeta e restaura a sua criação de uma vez? Por que Deus simplesmente não fala, como fez quando as coisas foram criadas, e por sua palavra traz a paz eterna? A resposta está em 2 Pedro 3,9, que se Deus fizesse isso agora, grande parte do planeta, metade do planeta seria destruído. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E para que todos cheguem ao arrependimento, leva tempo, para que a palavra do Senhor possa alcançar todos os lugares, mesmo aqueles em que é proibida a venda da Bíblia, como países como os países árabes, onde a Bíblia é considerada literatura perigosa e não pode ser distribuída, vendida, não pode ser dada gratuitamente, porque senão há perseguição. Este mês, na China, um site na internet de mensagens bíblicas foi tirado do ar. A Bíblia não pode circular na internet lá. Se os chineses quiserem ter acesso à Escritura através deste programa, têm de usar um mecanismo que alguns conhecem chamado VPN, uma rede virtual privada que esconde o número e o endereço real da pessoa, o endereço IP, de maneira que não se possa identificar exatamente em que país a pessoa está. Então, os estrangeiros têm acesso, os locais não têm. Isso é perseguição aos cristãos. O Senhor não demora, não é porque Ele está atrasado, como disse o texto de 2 Pedro 3,9, é porque Deus é paciente com essa humanidade, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é verdade. Quem já veio ao Senhor pela fé, conhece e compreende a realidade do Evangelho. Sabem que a única maneira de alguém se reconciliar com Deus é por crer que Jesus Cristo pagou o preço da sua queda, mas milhões ainda não viram ou aceitaram este fato. Ainda mais, à medida que o dia do Senhor se aproxima, a humanidade em geral e até mesmo muitos dos chamados que deveriam estar confiando em Jesus para todas as coisas, estão sendo seduzidos pelo poder, pelo dinheiro, pelo prestígio, ganância, luxúria e satisfação de si mesmos, ao invés de buscar o significado verdadeiro da vida e o propósito da vida, de aprender a ser servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Em vez de buscar a reunificação e a comunhão com Deus, que era o plano de Deus original para a humanidade traçou o seu próprio curso
e é um curso de autodestruição. Temos visto isso no aumento da violência, e não é bandido contra a polícia, é de gente boa fazendo mal dentro da própria casa, é marido matando mulher, pai matando filho, filhos matando colegas na escola e matando os pais, né? Lembrando aí que só nos Estados Unidos, nos últimos 100 dias, houve mais de 100 atentados com arma, matando pessoas sem propósito, parando em um shopping center, dando tiro, no cinema, dando tiro, numa praça pública, atirando em qualquer um e depois matando a si mesmo. Isso é um curso, um rumo de autodestruição em que a humanidade está. Autodestruição moral, autodestruição de saúde, né? Com tanta coisa sendo apregoada, querendo ser liberada, uso de drogas, que na verdade não fará bem a ninguém. Queremos usar a justificativa de um mal menor para causar um mal maior. A humanidade precisa de Deus. Atos 17, 24, de 24 a 31, diz: O Deus que fez o mundo e tudo nele é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos construídos por mãos. E ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá vida e fôlego aos homens e tudo mais. De um só homem fez todas as nações dos homens para que habitassem em toda a terra. E ele determinou os tempos estabelecidos para eles e os lugares exatos onde deveriam viver. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tentassem alcançá-lo e encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos sua descendência. Paulo continua, portanto, uma vez que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que o ser divino é como o ouro ou a prata ou uma pedra preciosa, uma imagem feita pelo design e habilidade do homem. No passado, Deus ignorava essa ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque fixou o dia em que julgará o mundo com justiça pelo homem que designou. Ele deu prova disso a todos os homens ao ressuscitar Jesus dos mortos. Deus está avisando, e Deus ordena que a humanidade se arrependa enquanto há tempo. O versículo 27 afirma que Deus estabeleceu tempos e lugares para que os homens o buscassem e talvez o alcançassem e encontrassem, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. E o versículo 31 afirma que Deus estabeleceu um dia em que ele julgará o mundo com verdadeira justiça na pessoa de Jesus Cristo. E ele provou isso a toda a humanidade, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. O único homem que ressuscitou dos mortos não voltou a morrer. Não é como aqueles que Jesus trouxe de volta à vida, mas que morreram pouco tempo depois. Jesus vive, Jesus voltará. Aqui está o propósito da vida. Deus permitiu que a humanidade seguisse os seus próprios passos, pelo menos para provar a ela mesma que sem um relacionamento pessoal com Deus, ela está condenada a falhar na experiência humana. E é o que observamos na sociedade. Uma sociedade que se corrompe em todos os níveis. Vemos Deus sempre exortando a humanidade a voltar para Ele. Mas ainda assim a rebelião continua. Mas como vimos, Deus não desiste da criação. Deus continua a atraí-la de volta para si por meio do Espírito Santo e daqueles que agora creem. Vocês que já receberam Jesus como Senhor e Salvador.
a tarefa mais importante nossa, daqueles que creem, a igreja, é pregar o evangelho do reino de Deus para que ninguém pereça, porque é por isso que Deus está dando tempo. Mas, segundo Apocalipse, muitos não se voltarão para Deus, independentemente do poder e do significado da palavra de Deus. Nem se voltarão dos resultados das atrocidades horríveis que cairão sobre os incrédulos, quando a ira de Deus for derramada. Vimos hoje de manhã que a ira é para o rebelde e a tribulação é o que a igreja sofre porque ainda está no mundo e o rebelde se volta contra quem é de Deus. Mas, diz o cristão, se eu acredito agora e estou fazendo a obra de um verdadeiro cristão, também preciso passar pela tribulação? Alguns vão dizer, claro que não. Deus não é um Deus cruel. Ele irá arrebatar você e levar você para o céu 7 anos antes da destruição final e vai poupar você de todas essas coisas. Já vimos que não funciona assim. Infelizmente, muitos cristãos ainda não entendem os caminhos de Deus e têm uma mentalidade escapista. Eu quero fugir disso e não participar disso. Não estou preparado para isso. É por isso que evangelizar é uma das atividades mais difíceis da igreja fazer, não porque seja difícil, mas porque as pessoas não têm uma firmeza de fé para saber explicar a razão da sua fé a quem lhe pergunta. E simplesmente diz, mas eu creio, ou porque eu creio, que não é justificativa, não é argumento que funcione. Enquanto isso, a igreja se distrai. Muitos cristãos perderam de vista o que Deus realmente deseja realizar, usando os seus chamados, os escolhidos, durante o período que será intensificado de tribulação e que vai anteceder a segunda vinda de Jesus. Uma dessas tarefas será trazer muito mais pessoas para o reino antes que ele derrame a sua ira. O propósito de Deus está escrito em várias passagens das Escrituras. Judas é quem melhor coloca, para que a gente tente arrebatar como quem tira do fogo quem ainda pode ser salvo, porque alguns já se tornaram cauterizados e tão contrários à palavra de Deus que não vão ouvir coisa alguma. Para esses, não é que não haja salvação, eles não querem a salvação de jeito nenhum, preferem não crer em Deus. Se nós voltarmos no tempo um pouquinho, em Atos 26, todo o capítulo, não vou ler o capítulo aqui, mas todo o capítulo de Atos 26, Paulo foi encarcerado e levado perante o rei Agripa. E essa figura pinta um exemplo perfeito do testemunho cristão que resultou em pessoas se arrependendo e recebendo a salvação. Quando as tribulações se tornarem mais intensas ainda do que agora, muitos cristãos serão apresentados às autoridades e a outras autoridades governamentais em todo o mundo para proclamar o Evangelho. Veremos pessoas dando testemunho, porque serão chamadas diante de juízes e não estão sozinhos, a sala está cheia e o cristão tem a oportunidade de dar o seu testemunho. Até os nossos irmãos que estão condenados à morte por proselitismo nos países árabes dão o seu testemunho, inclusive na hora da forca, cantando louvores ao Senhor, sem ofender os seus algozes. Como Paulo, nossas declarações de fé perante esses governantes serão testemunhos semelhantes, que terão também os mesmos resultados, levar mais pessoas ao conhecimento da graça salvadora de Deus antes da volta de Jesus. Em Mateus 24, Jesus disse, então você será entregue, perseguido e condenado à morte, e você será odiado por todas as nações por minha causa. Naquela época, muitos se desviarão da fé,
e se trairão e se odiarão, e muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muitas pessoas. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Palavras de Jesus. Jesus nos avisando o que vai acontecer conosco como igreja em determinados lugares. Felizmente, talvez não tão felizmente assim, muitos de nossas igrejas jamais experimentaram algum tipo de perseguição. Não sabem o que isso significa e vivem uma vida cristã muito confortável, sem dar testemunho de palavras às outras pessoas, vivendo a fé para si mesmos, por conta própria, sem entenderem o propósito do Senhor. Esta é a mesma mensagem que encontramos também no relato de Marcos da tribulação, nas mãos das forças do anticristo. Marcos 13, de 9 a 11, diz: você deve ficar em guarda, você será entregue aos conselhos locais e açoitado nas sinagogas. Por minha causa, você comparecerá perante governadores e reis como testemunhas a eles. E o evangelho deve primeiro ser pregado a todas as nações. Sempre que você for preso e levado a julgamento, não se preocupe com o que dizer. Apenas diga tudo o que for dado a você no momento, pois não é você falando, mas o Espírito Santo. Se você for chamado a dar a explicação da sua fé diante de uma autoridade, isso ainda não acontece no Brasil, mas está acontecendo agora a milhares de irmãos na China, nos países árabes, em países comunistas, na África. Essa é a igreja perseguida em número maior. Nós imaginamos que perseguição em menor grau, porque você no seu trabalho pode ser demitido porque o seu chefe não te tolera como um crente, você é o chato, como disse uma doutora cristã, porque se opõe às corrupções nos hospitais, ao desvio de material, e se você aponta que não é correto, você é o errado. É a inversão de valores que nós estamos vivendo hoje. Nós veremos com tudo isso, com pessoas sendo levadas às autoridades, algumas das evangelizações mais ousadas da história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus é que mais pessoas ouçam da fé real em Jesus Cristo. Mateus 24,14 ainda afirma claramente que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O grande teste que ocorrerá durante este período será ver quem vai permanecer fiel a Jesus Cristo. Porque o amor de muitos esfriará. Quer dizer, eu não sou crente para sofrer. Eu sou crente para ser abençoado. Se tiver de sofrer, eu vou procurar outra religião. Eu vou fazer outra coisa. E muitos abandonarão a fé. Além daqueles que abandonarão a fé, não por perseguição, mas por amor às coisas do mundo e por viver a vida sem normas, sem as regras do Evangelho. O anticristo fará de tudo para silenciar a igreja. Essa tribulação intensificada também resultará na conversão de milhões de pessoas. Apesar de Apocalipse dizer que 2/3 ainda não se arrependerão, há 1/3 para se arrepender. Não são os cristãos. Esses já se arrependeram. Esses são os mensageiros. E 1/3 a mais da humanidade ainda será salvo. 2/3 dos perdidos não vão querer saber de Deus. Preferem a vida em seu pecado, ao arrependimento e à volta ao Deus que os criou.
muitos serão chamados e serão martirizados, mas muitos também estarão vivos para ver Jesus voltar em sua glória. E esse é um dos principais propósitos para que a igreja cristã não seja removida num arrebatamento antes que sofra alguma tribulação. Então haverá perseguição e a igreja está presente até o dia em que Jesus vai voltar e levar a sua igreja e traz ao mesmo tempo o fim dessa história da humanidade para começar a nova terra e o novo céu. Vimos já nas mensagens anteriores que não teria propósito em Deus levar a igreja para que não sofra tribulação e depois, durante 7 anos, que não existem na Bíblia, são cálculos humanos, a Bíblia não declara esse período, alguém surja do nada para ser os novos pastores e os novos pregadores surgindo dos novos convertidos. Não terão quem os discipule, quem lhes ensine as palavras, para depois se tornarem pregadores. A igreja está presente para cumprir o seu propósito. Como lemos em Lucas 21, de 12 a 19, especificamente, os chamados não experimentarão essa tribulação no tempo do fim como punição de Deus. Deus não está punindo os crentes. A ira de Deus é para o descrente. A igreja sofre por ser testemunha. Por isso, como lemos no texto de Lucas na abertura desta mensagem, mas antes de tudo isso, eles irão lançar mão sobre vocês e persegui-los. Eles vão entregá-los nas sinagogas e prisões e serão levados perante reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Isso é Jesus dizendo. Jesus está dizendo, vocês que são crentes vão sofrer isso de tempos em tempos. Isso tem acontecido em toda a história. E às vezes a perseguição é justamente por aqueles que se dizem os filhos de Deus, os senhores de Deus, como veremos em instantes, em nome de Deus. Lutero foi um exemplo desse. Tentaram matar Lutero porque ele queria traduzir a Bíblia na linguagem do povo, na Alemanha. Atentaram contra a vida dele, ele teve de se refugiar num castelo com o apoio de um príncipe que, pela mão de Deus, queria ler a Bíblia no seu idioma, não queria ler a Bíblia em latim, como era o que havia disponível. E Gutenberg inventa a imprensa também na Alemanha para distribuir as Escrituras em quantidade na linguagem do povo. Mesmo que essa experiência seja motivo de grande tristeza, especialmente por saber que serão nossos amigos, familiares e até membros das igrejas que nos trairão, o Senhor nos exorta a não nos preocuparmos, embora alguns de nós tenhamos de morrer. Se ser um membro da Igreja de Deus significa que aquele que é chamado deve recuar diante da morte, então tudo que Cristo realizou na cruz é em vão. Nós não somos filhos de Deus para fugir da luta. O chamado de Jesus foi a renúncia pessoal, a estar preparado para morrer na nossa cruz e seguir Jesus sempre. Apocalipse 12, 11 descreve uma voz alta no céu, falando sobre aqueles que estavam dispostos a entregar suas vidas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O versículo descreve aqueles que ao longo da história venceram os poderes acusatórios de Satanás e o tempo de grande tribulação por meio do sangue do Cordeiro. É pelo poder de Jesus que seremos capazes de resistir, mas muitos vão desistir. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, diz Apocalipse 12, 11, e pela palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas a ponto de recuar diante da morte. Porque os nossos irmãos que estão presos na igreja perseguida são torturados, passam fome, às vezes têm apenas um pedaço de pão para comer,
o dia inteiro, se tiverem um pedaço de pão por dia, para que neguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que ponham por escrito num papel que se recusam a crer em Deus e vão crer apenas no Estado que os oprime e que se acha Deus sobre eles. Em Filipenses 3, 10 e 11, vemos a atitude de Paulo em relação à morte, que deveria ser a atitude para todos nós cristãos. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão de compartilhar seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Jesus em sua morte, e assim, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa é a nossa missão. Jesus morreu por nós. Jesus se cobriu com o nosso pecado. Jesus tomou o nosso lugar no castigo, para que nós, agora salvos, sirvamos o seu propósito apenas como testemunhas de que recebemos a vida eterna, porque cremos nele e nos arrependemos de nossos pecados. Jesus Cristo não quer apenas nos resgatar de uma morte vergonhosa, sozinhos e separados dos amigos e entes queridos, mas também nos trazer de volta para uma nova vida. E se o propósito da igreja enfrentar tribulação é anunciar o Evangelho, talvez alguém que tenha ouvido essa mensagem queira receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Faça isso onde você estiver. Enquanto há tempo, diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e de ter vivido a minha vida do meu jeito. E a partir de agora eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e segui-lo conforme as suas instruções. Faça isso enquanto há tempo. Deus está dando tempo a você para que você seja salvo. Ninguém poderá reclamar quando Jesus voltar que não teve a oportunidade de ser salvo. A última atacada contra o paganismo foi a internet. A mensagem do Senhor hoje está disponível no mundo inteiro e a Bíblia traduzida na maioria dos idiomas existentes, para que todos possam ouvir este Evangelho. Está próximo o fim. E agora nós, que somos a igreja viva e perseguida, ou ainda talvez não tanto, somos os portadores da mensagem para esse mundo conturbado, este mundo, como disse hoje de manhã, que vai piorar antes de melhorar. Não devemos temer as tribulações, irmãos. Em meio às perseguições, nós continuamos e continuaremos a ser testemunhas. A única coisa que Jesus Cristo demandou de nós, as últimas palavras de Jesus: vocês vão receber o Espírito Santo, não para bater no peito e dizer que são melhores do que alguém, que vocês têm um fenômeno especial dentro de vocês, mas para serem testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, em todo o mundo. Fique firme na sua fé, anuncie Jesus Cristo, entenda a sua fé, saiba por que você crê, para que você crê e sirva ao Senhor com alegria. Não cessem de orar por nossos irmãos em cadeia, simplesmente porque creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ore por si mesmo agora, para que você seja um crente dedicado, fiel a Deus, que ame a missão, única missão que você recebeu de Deus. Todas as outras coisas na sua vida são apenas um complemento, uma provisão de Deus para que você possa fazer aquilo que Deus mandou. Se a sua família te apoia, use esse apoio para anunciar Jesus. Se a sua família não te apoia, ore por eles e dê testemunho com um comportamento que eles não possam criticar. Demonstre que realmente Jesus é o seu Senhor. Que Deus abençoe cada momento e cada oportunidade de toda a sua igreja ao redor do mundo, para que façamos discípulos
de todas as nações. Oremos. Bondoso Senhor, parece difícil seguir Jesus Cristo. Seremos ofendidos, mortos, presos. Muitos dos teus filhos já passaram por isso, tanto que a tua palavra diz que há uma multidão incontável de mártires que morreram durante as tribulações da história. Nós não queremos fugir do nosso compromisso e da nossa responsabilidade. E por isso carecemos da força e do poder, como Jesus disse, que nós receberíamos esse poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para que nós fôssemos testemunhas corajosas, sejam quais forem as circunstâncias. Fortalece a tua igreja, Senhor, para que, se ela ainda não é perseguida, anuncie o Evangelho com ousadia. E quando for perseguida, não recue e não desista jamais da fé em nome da própria vida. Porque Jesus Cristo disse que quem poupar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor dele, a encontrará. Estamos em tuas mãos para ser teu povo e fazer a tua vontade. Fortalece-nos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora a cantar comigo o hino Firme nas Promessas, para que nós não sejamos daqueles que desistirão, daqueles cujo amor esfriará, daqueles que abandonarão a fé por medo da crítica, de perder o emprego, de perder oportunidades ou de perder família. Jesus, em primeiro lugar, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Cantemos com alegria ao Senhor, encerrando o culto dessa noite. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. E para que você continue firme nessas promessas, na terça-feira a nossa MCM tem o seu culto às 19h30. Houve uma pequena alteração no horário, você pode participar. Na quarta-feira nós temos a nossa escola bíblica online. Não está acontecendo aos domingos para nós, apenas para os jovens no domingo à tarde. Não é? Então, na quarta-feira, 20 horas, estamos estudando Atos, 30 anos que mudaram a história. Venha entender o que Deus fez através da igreja naquele tempo, para que nós sejamos a igreja que Deus quer nos tempos de agora.
No sábado, a juventude está se reunindo online também para seu estudo bíblico às 19 horas. Participe. Você que é jovem, siga os links nos grupos da juventude. Domingo de manhã, o culto será transmitido às 10 horas da manhã e às 19 horas em ponto. E se você quiser trazer o seu dízimo e oferta, a igreja pode vir no culto da manhã ou durante a semana e entregar à secretaria. Que Deus abençoe sua semana. Fique em paz com Jesus, confie no Senhor, tome cuidado com a sua saúde, não pense que você está livre de perigo. O perigo existe, é real, é grave. Deus não vai nos livrar por causa da nossa incontinência, por não prestarmos atenção. Que a misericórdia do Senhor, sim, livre a todos, de todos os males, mas o que Deus prometeu e a oração de Jesus foi para que Deus nos livrasse do maligno, que Satanás não tenha oportunidade em sua vida, que você seja santo, puro e consagrado, para a glória de Deus, em tudo que você fizer, todos os dias. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, a consolação e a direção do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus se segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre